iremos entrar na lição 6 da revista Palavra e Vida. E o texto que está sugerindo para a gente ler é em Esdras 7, versículo 10. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. O título da nossa lição é Caminhando na Direção Certa. Os irmãos já têm GPS, sabe quando o telefone nos orienta, muitas vezes colocam no telefone em certo tipo de lugares que a gente não sabe onde é, e muitas vezes a gente fica perdido, porque o GPS leva a gente para um lugar, depois leva para outro, e não tem a direção certa, muitas das vezes, para nos levar. Muitas das vezes também, a gente, confiando no que está escrito no GPS, nos coloca em certas situações, em lugares perigosos, porque não conhecemos o local, mas a gente coloca a programação do GPS para um atalho, ou um lugar mais rápido, mais seguro, depende do GPS que você colocou, da configuração do GPS. A nossa vida é a mesma coisa. Se a gente não conhecer realmente o manual da nossa vida, que é a Bíblia Sagrada, a gente pode ser levado para outros caminhos. E isso é o que vai abranger na lição de hoje. O texto nos orienta sobre Esdras. Ele era escriba, ele cumpria e vivia a palavra de Deus através do seu conhecimento para nos ensinar, nos orientar no caminho que se deve andar. Ele aprendeu e era firme nas suas palavras, nas suas escrituras, e nos orientou aquele povo no caminho que se deve andar. A lição foi dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a disposição de conhecer a vontade de Deus. Os irmãos sabem o que é fast food? Fast food é aquela comida rápida que a gente come na rua. A gente, com muita pressa, o dia está pequeno, é nosso trabalho, tudo que temos que fazer, a pressa é muito grande, que a gente acaba comendo sanduíche, comendo as coisas na rua. Muitas das vezes, temos feito com a palavra de Deus a mesma coisa. A gente quer ser orientado através de televisão, através de rádio, através de Cristo em Casa, programas que nos orienta a chegar a Cristo, sem o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. A gente está vivendo no fast food, querendo aprender rápido das coisas do alto, esquecendo dos detalhes, que é somente através da palavra, somente através de Jesus Cristo. E muitas das vezes a gente acaba pegando atalhos para chegar no reino de Deus, para chegar à paz, para chegar à maturidade cristã. A gente quer pegar atalho mais rápido, o mais assim, momentâneo. Só que o mais rápido acaba nos frustrando. Essa frustração é muito grande, porque a gente acaba desgostando da leitura da palavra de Deus, porque a gente não tem um caminho certo a seguir, não tem um caminho, a orientação certa a nos seguir. Então temos que ter disposição para pegar a Bíblia, abrir e ler a palavra de Deus, o conhecer da palavra de Deus. Esdras foi um escriba e ele conhecia e estava vivendo naquela época a palavra de Deus. Os irmãos conhecem a palavra? Os irmãos sabem realmente o que está escrito nas Escrituras, onde te orienta a chegar num determinado lugar que vocês querem chegar, a ser cheio do Espírito Santo? Depende do irmão. Só depende do irmão. Não é o irmão ir na igreja, não é o irmão assistir programas evangélicos, e escutar os evangelhos no rádio que vai trazer bênção. É Jesus Cristo que traz as bênçãos. É através da palavra que o irmão vai ser orientado. O caminho foi dado. E esse caminho
o irmão precisa seguir. Meu irmão, você é a Bíblia que o mundo lá fora precisa ler. É a sua vida, o caminho que você está andando, que vai mostrar às pessoas o caminho que elas devem andar. Vamos para o segundo tópico, que é a habilidade de transmitir a vontade de Deus. O irmão sabe qual é a vontade de Deus? Sabe o que a vontade de Deus é para a vida do irmão? Tudo que o irmão faz, Deus está aprovando? O problema daquele povo era ser orientado por falsos profetas, ser orientado por pessoas que não eram muito ligados à palavra, no caminho que eles deveriam andar, no tudo que eles deveriam fazer. Falsas pessoas chegavam e falavam, não, vocês devem ir por esse caminho, porque esse caminho aqui vai te levar em um certo lugar que você deseja. Aí o outro já falava, não, esse caminho é o melhor. Sendo que Deus, naquela época, mandou o profeta Esdras para ir naquele lugar, para orientar aquele povo, porque aquele povo estava totalmente desorientado. Então ele foi e, já conhecedor da palavra, falou com aquele povo que o caminho que eles devem andar é o caminho que leva para Deus. O caminho que precisa para o seu coração é o caminho que leva a Deus. O problema daquele povo era o distanciamento da palavra de Deus. Ele Esdras saiu da Babilônia e foi para Jerusalém para orientar aquele povo, porque ele era conhecedor. Você está disposto em seguir a palavra de Deus? Você está disposto em orientar as pessoas a seguir? A sua vida já está sendo uma orientação para aquelas pessoas. A Bíblia, a gente costuma falar que vá em todo lugar pregando a palavra de Deus. Se for possível, fale, porque a sua vida já é uma mensagem da palavra de Deus. Então, devemos entender a regra de fé e prática da sua vida é a Bíblia Sagrada. É através da Bíblia que o irmão consegue entender a vontade de Deus. Esdras era conhecedor da palavra de Deus. Ele dependia da vontade de Deus. O irmão depende da vontade de Deus, o irmão sabe o caminho a seguir, o irmão sabe a orientação que Deus tem para a sua vida. Irmãos, precisamos aprender a viver na dependência da palavra de Deus. O terceiro tópico nos fala sobre o caráter de viver aquilo que o Senhor deseja que vivemos na nossa vida. O irmão sabe o que é caráter? O irmão já tem o seu caráter firmado na palavra de Deus, firmado na presença de Deus? Esdras vive o que pregava. Ele falava e chegava em qualquer lugar que as pessoas conheciam ele poderiam falar, esse realmente é servo de Deus. Alguém já falou com o irmão, olhando para a sua atitude, falando que o irmão é realmente servo de Deus? As pessoas ultimamente querem o holofote para si, quer se amostrar, quer aparecer, que diminua eu e cresça o Espírito Santo. Não, agora é o seguinte, que eu cresça para que apareça o Espírito Santo de Deus. Não é assim, meus irmãos. Devemos pensar no seguinte: primeiro lugar, Deus. Acima de tudo tem que ser Deus. Não adianta eu querer buscar crescer na igreja, crescer me amostrando para as pessoas, se Deus não está presente na minha vida. E estamos vivendo em momentos difíceis, onde as pessoas mudam a Bíblia, mudam a palavra de Deus, pegando versículos isolados para agradar a si próprio ou agradar os ouvintes. Não fala realmente da palavra de Deus, não vai a fundo das escrituras da palavra de Deus. A Bíblia existe versículos e textos. E o texto, a gente tem que saber que naquela época, temos que conhecer a época daquele texto, tem que conhecer os versículos, tem que conhecer o capítulo todo,
para tirar nossas conclusões, mas todas as conclusões têm que ser tiradas através do Espírito Santo de Deus. Não adianta eu ler a Bíblia e interpretar da minha forma, para agradar o meu ego, o meu coração, ou agradar aquela pessoa que está escutando. Eu preciso aprender a ler a Bíblia e querer entender o que falou naquele momento, naquela época, naquela ocasião, sabendo que tudo que está escrito pode ser para a minha vida no dia atual. E entendendo isso, meus irmãos, podemos dizer que ultimamente precisamos de verdadeiros líderes, verdadeiros Esdras, que levante sua vida, que entregue realmente sua vida a Deus e fale da verdadeira palavra. Porque se eu falar o que eu quero no púlpito, eu posso agradar o irmão, eu posso agradar o ciclano, aquelas pessoas, mas a minha vida perante Deus, como é que vai ficar? A sua vida perante Deus, você falando o que você quer, você falando o que agrada ao irmão, ou falando o que agrada às pessoas, como é que vai ficar? Será que você vai ser orientado verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus? Você depende dele. E para isso acontecer, você tem que ler a palavra de Deus. Eu não posso chegar perante o púlpito, não posso chegar perante um grupo de pessoas e começar a falar da palavra de Deus sem a conhecer. Porque ali pode ter pessoas que já conhecem e queiram debater comigo. Eu não posso, o irmão não pode também escutar a palavra, uma mensagem onde não está baseado na palavra de Deus e levar para a vida do irmão. Toda a mensagem, toda estrutura bíblica está pronta. Então, a nossa regra, o nosso manual é a palavra de Deus. Precisamos aprender isso, meus irmãos. Durante a lição, deu para perceber que Esdras confiava verdadeiramente em Deus. Ele dependia de Deus para fazer qualquer coisa. O irmão precisa aprender a confiar. Dependência é muito grande que a gente deve ter do Pai Eterno. Temos que permitir que Deus nos ensine, nos oriente no que devemos fazer. Antes de qualquer coisa que o irmão for fazer, ore. Entregue, Senhor, porque preciso fazer isso. Me oriente e me capacite a fazer. É simples assim, mas um detalhe, não adianta você pedir e eu vou fazer da minha forma, não. Você tem que pedir e entregar. Você vai fazer, mas orientado por Deus, deixando que o Espírito Santo nos oriente a fazer o que devemos fazer. Você precisa ser apto e habilidoso nos ensinam da palavra de Deus, e somente através do Espírito Santo você consegue. Somente através da ação do Espírito Santo e do amor de Deus. Aqui, meus irmãos, para pensar e agir. Você tem buscado conhecer a vontade de Deus em sua vida? Ou o irmão quer que Deus faça a sua vontade para poder chegar até Ele? Ou você faz a vontade dele, ou ele faz a minha vontade? Ele é um gênio da lâmpada, ou ele é seu Deus? 2. Você tem aperfeiçoado seus dons e talentos para a obra de Deus, para a obra de Cristo? Ou você acha que qualquer coisa que você faça tá bom para Deus? Eu vou para a igreja, eu vou colocar qualquer roupa. Meu irmão, qualquer festa, qualquer coisa importante que você faça, você vai dar o melhor. Para Deus, cultuar a Deus é muito importante. Fazer a obra para Deus é uma coisa de tão importância. O irmão tem que fazer o melhor. Não faça de qualquer maneira. Deus não quer nada de qualquer maneira. Deus quer o seu coração. Deus quer entender. Ele entende a sua vontade. Ele entende o que passa na sua vida. Então não adianta você dar a esmola para Deus. 3. O que tem nos faltado para expressarmos o caráter do Senhor em nós? Qual o caráter do Senhor em sua vida? Ou tem algum problema pequeno que bloqueia
o caráter de Deus, o amor de Deus em sua vida. Senhor, eu gostaria que você entrasse na minha vida e me ajudasse a conseguir alcançar o meu objetivo. Porém, aquele pecadinho, não mexe, deixa ele de lado. Porque você tem um pecadinho de estimação, tem uma coisa de estimação que você faz que não quer, que bloqueia o agir de Deus em sua vida. Meu irmão, você tem que se entregar por completo na mão de Deus, para que Deus possa agir, para que você sinta realmente a vontade de Deus, o que Deus quer na sua vida. Você deve se entregar totalmente, de coração, de corpo, alma. Sua mente deve ser voltada para Deus, para você conseguir alcançar o objetivo. Muito obrigado, que Deus possa nos orientar e abençoar o irmão em tudo que o irmão for fazer.